Alô galera, estão todos bem? Passando aqui para mais uma pequena catequese. Hoje vai ser uma reflexão do evangelho de hoje. Hoje a igreja celebra a memória de São Pedro e São Paulo, né? Foi no dia 29 do mês anterior, mas a igreja celebra hoje, né? Aqui no Brasil celebra hoje, né? Vamos meditar um pouco os mistérios que estão reservados dentro dos santos evangelhos, né? Hoje a reflexão, a primeira leitura, foi de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 em diante. O que me chamou muita atenção foi naquela prisão de São Pedro. Lá relata a prisão de São Pedro pelo rei Herodes. Foi como a igreja orou por São Pedro. No versículo 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos está assim: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Essa igreja que ora, né? Que intercede por o seu membro que está preso, né? O seu primeiro Papa. Hoje a gente vê muito pouco nessa questão de oração. É uma oração muito mais particular, né? A gente quando reza, a gente tem que sempre pedir por toda a igreja, pelo conjunto, né, da igreja. Porque essa prisão de Pedro representa hoje para nós o que nós temos dentro da igreja como aquelas ideologias, aqueles pensamentos que destrói a doutrina, que destrói a fé. Que a gente reze, né, por essa grande herança de Deus, né, que é a família dele, que é a Santa Igreja, né. Na segunda leitura, a gente vê São Paulo se despedindo do seu companheiro Timóteo, praticamente uma despedida, né. São Paulo já tinha sido levado a César, já tinha recebido seu veredito, né, de morte. São Paulo se doou totalmente depois da sua convenção à igreja e a Cristo nosso Senhor, né. A passagem da liturgia é 2 Timóteo, capítulo do 4 em diante. Eu gostei muito dessa passagem e vou meditar um pouquinho delas para vocês. São Paulo relata, no versículo 6 do capítulo 4, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já, minha está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. São Paulo está se despedindo de Timóteo, né, praticamente. Mas ele fala que ele lutou um bom combate, que ele se entregou por Cristo e a sua igreja, né? Hoje a gente vê uma tristeza tão grande quando a gente vê os nossos ministros, né? Falar do ministro de Deus é tão difícil, né? Mas a gente tem que falar muitas vezes da conduta de alguns ministros, né? Aqui no Ceará eu sou inscrito em muitos canais. Eu vi um menino denunciando o seu sacerdote, o seu pároco, estado vizinho da gente aqui. Eu moro na Paraíba e ele mora lá no Ceará, que o seu pároco comprou um Corolla. Misericórdia, né, minha gente? Misericórdia. Um Corolla. Um sacerdote andando com um Corolla. Não cai bem, né? Aquele padre da Canção Nova, José Augusto, o homem só vive silenciado. Impressionante. Mas o que aquele homem fala verdades, também é impressionante, né? Ele falou numa homilia, na Santa Missa, que se ele usasse um carro do ano, um carro importado, como se fala, ou um celular dos mais modernos, que os seus fiéis chamassem ele de safado, né? Ele deixou bem claro que ele, como sacerdote de Cristo, ele poderia sim usar um carro, mas não um carro do ano. Ele poderia sim usar um bom celular, mas não um celular mais moderno, né? Porque ele falou que Cristo abdicou de tudo, né? Se esvaziou dele próprio, da sua própria divindade,
para se encarnar, para sofrer, né, por nós. Imagine os seus ministros, né? Mas infelizmente tem muitos ministros que caminham de uma maneira equivocada, né? Quem quiser caçar o testemunho pode caçar aí. O padre da Canção Nova, ele dá esse belíssimo testemunho. O Santo Evangelho de hoje, ele mostra a profissão de fé, né, de São Pedro, como nosso primeiro Papa, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. O que me chamou muito a atenção é quando Jesus pergunta para os discípulos que eles não sabem responder, né? O que falam os homens do Filho do Homem? Isso foi perguntado aos discípulos e eles não souberam perguntar. Quando Jesus pergunta aos apóstolos, aí Pedro sim responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, ali ele funda a sua igreja e ele declara a autoridade de Pedro, né? E da sua igreja. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. Essa passagem é muito impactante porque Jesus dá as chaves a Pedro, né? Essas chaves ela é relatada praticamente em 3 vezes na Sagrada Escritura. Lá em Mateus 18 também ela é relatada. Mas lá em Isaías capítulo 22, versículo 22, também tem uma profecia sobre as chaves. O que são as chaves? As chaves, minha gente, é a doutrina da igreja. A igreja ela tem esse poder de ligar e desligar. Para isso, nós, que somos os leigos, os fiéis, fazemos parte do corpo de Cristo, temos que acreditar na doutrina da igreja. Temos que confiar. Temos que confiar piamente na doutrina da igreja. Porque quando eu começo a discordar daquilo e daquilo outro, eu já não sou mais católico. Hoje em dia, a gente, cada um, né, pensa de uma maneira e esquece do que o verdadeiro clero, do que o verdadeiro sacerdócio, o verdadeiro ministro de Cristo ensina, né? A verdadeira doutrina que está no Santo Catecismo, que está nas Sagradas Escrituras, né? Para finalizar essa reflexão, eu vou passar uma fala de Santo Inácio de Antioquia, que teve seu martírio lá no ano 107 pelo Império Romano. Ele foi martirizado por dar testemunho da palavra de Cristo. Ele falando sobre a igreja, sobre as reuniões que aconteciam, sobre o poder que tem de uma Assembleia reunida, ele relata assim: que ninguém se engane, quem não está junto do altar é privado do pão de Deus. Se a oração de 2 pessoas juntas tem tal força, quanto mais a oração do bispo de toda a igreja. Aquele que não participar da reunião é orgulhoso e já está por si próprio julgado. Pois está escrito: Deus resiste aos orgulhosos. Tenham cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de que estarmos submetidos a Deus. Santo Inácio de Antioquia, ele fala aquela passagem que Jesus relata no Santo Evangelho, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, né? Ali ele estará. Aí Santo Inácio fala: imagine o bispo e toda a Assembleia, né? Isso é para a gente refletir, né? Isso é para a gente refletir e para a gente meditar, né? Se a gente está indo com fé para a Santa Igreja, se a gente está indo com fé para a Santa Missa, neste domingo, a gente celebra a Páscoa do Senhor, a gente temos que meditar, né? E rezar por a Santa Igreja, por aqueles ministros, por nós e por aqueles ministros que muitas vezes estão desviados, né, da fé. Infelizmente, tem muito padre bom, tem muito padre honesto, tem muito padre que leva o rebanho para Cristo, mas tem muitos que estão dispersando, né? Hoje, a gente temos que refletir essa questão, né? As chaves que foram dadas a Pedro, doutrina. A gente tem que aprender muito a doutrina da Santa Igreja, né? Agradeço a todos. Quem gostou, dê aquela curtida. Até a próxima. Valeu!